Nós vamos agora fazer um contato com Claudinei Baldissera, ele que é o diretor técnico da Emater desde março, e a gente desde já saúda ele, já anunciando o seguinte, a primeira de muitas entrevistas que o senhor vai dar aqui para nós, viu, diretor? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes também. É uma alegria estar presente aí e levando informação, toda a informação da agricultura do Rio Grande do Sul, especialmente da região, né? Eu queria dividir essa nossa entrevista em duas partes. A primeira, falar ainda um pouquinho sobre essa nossa safra de verão, 22-23, que não terminou como nós gostaríamos, né? Mais uma vez com estiagem. E depois, no segundo momento, a gente fazer aí já uma projeção para essa nossa nova etapa, que começa agora com a semeadura de inverno, com um ingrediente diferenciado que é chuva a mais, que é o El Niño. Como é que a gente pode, se a gente pode resumir essa safra que passou de verão, como é que a gente poderia fazer, Claudinei? Nós temos realmente dois cenários, né? A safra de verão 22-23, que ela encerrou, praticamente encerrada, né? Com o cenário que foi posto da presença da estiagem e que repercutiu aí em algumas regiões do estado uma severidade acentuada, principalmente em região de Santa Rosa, Ijuí, Santa Maria, onde essas regiões experimentaram danos mais acentuados, principalmente na cultura da soja e do milho, e outras regiões, especialmente na região aí de Porto Alegre, que se inclui Camaquã também, a região de Caxias do Sul, com danos também acentuados, mas de menor monta se comparado à região de Santa Rosa. Na média geral, foi uma estiagem que causou prejuízos na soja de praticamente 40%, na média de perdas, se comparado à estimativa inicial, o levantamento que a Emater faz, e no milho, quase 42%, tanto milho grão quanto silagem, né? Então, vejam, na média do Rio Grande do Sul. Mas tiveram, eu sempre me reporto à região de Santa Rosa, que foi a mais afetada, lavouras que chegaram a perdas de praticamente 100%, até uma média naquela região a 67%, 65%. Então, vejam que foi uma estiagem que trouxe prejuízos significativos, como eu falei, mais acentuados em algumas regiões, outras menor, mas foi uma estiagem relativamente severa no Rio Grande do Sul. Mas uma perda em termos de valores bastante considerável, não tenha dúvida nenhuma disso. Exatamente. Nós estamos falando, doutor Claudinei, agora já projetando o inverno, né? Eu peguei um número aí de trigo, aveia, cevada e canola, uma queda de produção agora para esse inverno aí de cerca de 12,8% e 14% só no trigo. O que leva a essa projeção? Claro que vocês fazem um cálculo aí dos últimos anos, né, para chegar a esse número. Mas se nós pegarmos o trigo do ano passado, foi muito bom para todo mundo. O clima pode estar freando o apetite desses produtores? É importante, é muito importante a sua pergunta, porque ela permite elucidar duas situações. Eu vou começar explicando pelo que aconteceu no ano passado em relação ao trigo. O trigo no ano passado, se comparado à safra de 2021, pela expectativa que existiu e que se confirmou, foi um ano bom, bom no preço, e foi um ano bom no clima que permitiu a maior safra em produção de trigo no Rio Grande do Sul. Com a estimativa apontando que seria uma boa safra, tanto para clima quanto para mercado, o produtor, o agricultor, aumentou a área de produção de trigo no ano passado, em relação a 2021, em cerca de 24%. Então, foi uma área extremamente importante e boa. Tanto que a safra de 2022 foi cultivado com trigo 1.528.000 hectares. Na safra de 2023, no levantamento que foi divulgado na quinta, se projeta uma safra
com área de 1.505.000. Vejam que é quase, em área, quase igual, 1,5% a menos do que a área de 2022, que foi uma das áreas mais significativas aí na história do Rio Grande do Sul. Então, em relação à área, a tendência é que se mantenha a mesma área a ser cultivada do ano de 2022. Então, o apetite não muda do produtor. Aí é uma questão mais técnica. Né? É uma questão mais técnica, que é a parte que eu entro agora. Então, o que nós temos? Embora o mercado, o preço do trigo não seja um preço excepcional como foi na safra passada, pelo menos nesse momento, e com todo o apontamento que existe aí do El Niño, com chuvas mais acentuadas e probabilidade de chuvas bem acentuadas na época da colheita, mesmo assim a tendência é se manter uma área quase igual ao do ano passado. O que ocorre com relação à produção e à produtividade, que são os números que se pega, né? Como a Emater não faz uma projeção apenas avaliando a última safra, que foi uma produtividade e produção excelentes, mas ela pega uma linha do tempo, onde a produtividade é calculada pela tendência, analisando os últimos 10 anos, e nos últimos 10 anos houveram safras boas, principalmente 3 safras boas nos últimos 10 anos, foi a safra de 2013, 2016 e 2022. As outras 7 safras foram safras abaixo e algumas bem frustradas. Então, fazendo essa média ponderada, essa produtividade é calculada pela tendência dos 10 anos e que aponta, então, por 12%, 12,6% a menos, se comparado ao ano passado, e na produção, 14% a menos. Então, é esse número que se traz, um número comportado, de uma análise comportada, não buscando apenas o último ano, mas buscando o histórico dos últimos 10 anos. Né? E em razão disso é que existe o percentual aí que chama a atenção, justamente por fazer uma análise mais comportada e não jogar uma estimativa tão alta como foi a excepcionalidade do último ano, que foi excelente. Pegando todas as culturas de inverno, vamos pegar canola, vamos pegar aveia branca, vamos pegar outras aí, o trigo corresponde com que percentual de plantio? O trigo, ele corresponde, vamos pegar aqui a tabela, eu até temos que fazer um cálculo rápido que eu não tenho isso em percentual, mas aveia branca, 360.000 hectares, canola, 56.000 hectares, e ela está bem concentrada na região de Santa Rosa, em razão da indústria da extração do óleo que existe naquela região. A cevada, 41.000 hectares, quase 42.000 hectares, concentrada aí na região do Erechim, e o trigo, 1.528.000 hectares. Então vejam que seguramente passa aí dos 90% a área de trigo, né? Aproveitando o momento também, doutor Claudinei, eu quero lhe perguntar até sobre os efeitos que deveremos ter, já tivemos, mas deveremos ter mais quantificado, nessas regiões que foram atingidas por esse ciclone, os efeitos desse ciclone nessa madrugada de sexta-feira. Deve ter pegado muita granja, deve ter pegado muito hortigranjeiros, né? É provável que sim, até nessa parte da comunicação com relação ao ciclone, em razão da grande monta, a Secretaria da Comunicação do Estado tem concentrado essa informação. Mas no cenário geral, como tem pegado a região de hortigranjeiros, é muito provável que os prejuízos são acentuados nesse sistema de produção. Nos fale um pouquinho sobre as ações desse acender de luzes aí, da sua gestão como diretor técnico da Emater, a Emater que tem aí ações em todo o Rio Grande do Sul, né? O que o senhor tem visto de positivo, de negativo, que dá para melhorar? A Emater no longo do tempo, permitiu o acúmulo de um conhecimento muito significativo e uma contribuição importante para a agricultura, especialmente a agricultura familiar, as públicos especiais, que são os indígenas, os remanescentes de quilombos, os pescadores, os assentados da reforma agrária, os pecuaristas familiares, e por último também um olhar
importante para quem pratica a agricultura, os chamados agricultores urbanos nas áreas urbanas, e as regiões, as cidades têm crescido e a agricultura e a produção de alimentos, especialmente ciclos de cadeias curtas, têm permanecido permeando as cidades. Então, a Emater tem uma contribuição muito importante para a agricultura do estado do Rio Grande do Sul, para a agricultura familiar, que compõe o maior cenário, né, e se costuma dizer que são agricultores, às vezes, em pequenas áreas, mas grandes produtores também, permeia por todos os sistemas de produção. Então, o movimento é tornar a Emater atualizada, qualificada. Deveremos ter aí na próxima semana o anúncio do edital do processo seletivo para a entrada de novos trabalhadores capacitados, que terão um programa de capacitação importante também para prepará-los para irem para os municípios trabalhar. Outra frente de trabalho que a Emater desenvolve, que é extremamente importante referir aí, em relação às CAR, são ações socioassistenciais que voltam para públicos em vulnerabilidade nas áreas rurais, a chamada assistência social rural. Então, nesse período de gestão, que é um período de 4 anos, né, é buscar preparar o melhor possível a continuidade e a escrita desse capítulo, desses anos que segue a Emater, de forma preparada para dar conta dos novos tempos que vivemos também. Hoje as coisas mudam rapidamente, as tecnologias de informação, elas são cada vez mais presentes na palma da mão e acessíveis a todos, né? E um olhar muito importante com ações em juventude rural, inclusive na região da Centro-Sul, tem se feito assim, parcerias importantes, cito uma delas com o próprio Sicredi, na qualificação de jovens que permaneçam na propriedade fazendo associação familiar e que sejam gestores do negócio que eles pretendem seguir aí na associação familiar. Tem feito aí alguns cursos importantes com jovens de Camaquã, de todos os municípios aí da volta, para prepará-los para a continuidade nessa jornada que é importante a juventude permanecer no campo. Inclusive, nós estamos aqui com o nosso gerente do Sicredi Agro e ele faz um sinal positivo, realmente, confirmando essa parceria. Claudinei, para a gente concluir, nós tivemos aí um ciclo de Laninha, agora vem um ciclo de El Niño e promete ser bastante rigoroso. Já falamos muito, né, sobre ações no sentido de prevenir e termos mais irrigação em épocas de seca, mas o que dá, por exemplo, para um órgão como a Emater fazer para prevenir também o excesso d'água? É mais educativo, se dá na prática, isso aí, como é que funciona? É importante a referência, porque lidar com os fenômenos climáticos, eles são inevitáveis, né? Tanto o preparo do produtor para o enfrentamento de medidas contra a estiagem, que é o caso que se debate muito, desde estruturas adequadas e cuidado adequado com o manejo do solo, com proteção da propriedade, protegendo remanescentes de vegetação nativa, mata ciliar, nascentes, até medidas de reservação de água e sistemas de irrigação, no enfrentamento com a estiagem. Mas a época de chuva, importante não esquecer que depois vem a estiagem também, e seguir com as medidas que eu referi, olhando para preparar para momentos de crise, e nos momentos de crise hídrica é importante observar que também vem os momentos de bastante chuva, como é o que está sendo apontado agora, com a vinda do El Niño, e principalmente aqui no aspecto do que debatemos nas culturas de inverno, né, o trigo e todas os cereais aí que foram referidos aí para culturas de inverno, é importante cuidados no manejo. Tenho falado nas diversas entrevistas que eu tenho feito em relação especialmente ao trigo, que é a maior área de cultivo no estado, redobra, mais do que isso, muito mais do que redobrar, a atenção do agricultor em efetuar plantio dentro do zoneamento agroclimático e das janelas adequadas e indicadas agronomicamente para efetuar o plantio dos cereais, e cuidados com manejo e tratos culturais
e controle de doenças fúngicas, seja nas formas, na forma mais orgânica ou agroecológica que o produtor vai adotar, até na forma convencional. Então, esses cuidados com doenças fúngicas. E a época da colheita, às vezes a gente esquece de dar o olhar adequado até para o próprio maquinário, né? Se a gente sabe que tem uma tendência de acentuar a chuva, quanto mais preparado a gente deixar o nosso maquinário lá, sem a eventualidade de ter algum problema mecânico que atrase 1 ou 2 dias a colheita para solucionar aquele problema da máquina para colher, rapidez na retirada do grão da lavoura, né, sem comprometer. E nas outras culturas, oleirícolas, frutas, pastagem, enfim, é manejo, é cuidar o melhor possível a parte do manejo, a parte dos tratos culturais, evitar principalmente a questão de doenças, que são as que mais se manifestam na época, doenças fúngicas, né, que mais se manifestam na época de alta umidade e alta presença de chuva. Está em Campo Bom? Campo Bom. Estou em Campo Bom nesse momento. Como é que foi a chuva aí? Foi muito forte. Vale dos Sinos, Campo Bom, Sapiranga, vocês acompanharam pelas São Leopoldo, todo o Vale dos Sinos foi extremamente afetado aí. Chuvas, pelo menos aqui em Campo Bom, o registro de chuvas, como ocorreu nessa quinta-feira para sexta, 38 anos não havia registro da forma com que ocorreu. Foi muito significativo, tem diversas famílias aí atingidas, e aqui a gente tem uma peculiaridade, não só Campo Bom, mas de Campo Bom para sentido de Porto Alegre, o Rio dos Sinos, na parte baixa, à medida que a chuva é forte na cabeceira da bacia hidrográfica dos Sinos, que é na região de Santo Antônio, Cará, Rolante e Riozinho, essa água que se desloca, parou de chover, mas a água continua subindo. Então a gente tem um cenário aí de 3 ou 4 dias de água que vai seguir subindo, provavelmente a gente tem aí algumas situações complexas de alagamentos aí dos bairros que estão mais próximos da cota do Rio dos Sinos. Claudinei Baldissera, diretor técnico da Emater e superintendente também da Ascar, né? A gente não pode deixar de esquecer, de lembrar. Nós queremos nos colocar à disposição aqui do senhor, dos seus colegas aqui, para todos os recados que forem necessários darem aí aos nossos produtores. E desejar uma boa gestão, tanto sua como do novo presidente da Emater do nosso estado. Obrigado pela oportunidade, vamos estar sempre à disposição, vocês têm o meu contato, vamos estar sempre à disposição aí para a gente levar informação e fazer uma boa conversa aí sobre a nossa frente de trabalho, a frente de trabalho da Emater. Agora são 8 horas e 25 minutos, um bom fim de semana para o senhor. Obrigado. E tudo de bom.